Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu quero trabalhar com vocês nesse vídeo a utilização do primeiro sensor que vocês vão ter acesso, que é um sensor de luz. Ele se chama LDR. O que significa a palavra LDR? Light Diode Resistor, ou seja, diodo resistor de luz. Na prática, isso significa que ele é um resistor igual àqueles que nós usamos para evitar de queimar os nossos LEDs nos nossos circuitos, porém a resistência dele depende da quantidade de luz que ele tem no ambiente, tá certo? Então nós vamos usar esse diodo, esse sensor, junto com o nosso Arduino, para fazer uma pequena brincadeira no M-Block. Eu vou construir esse circuito tanto no Tinkercad quanto no real, beleza? Aí a gente depois vai para o M-Block e no M-Block a gente vai fazer duas coisas. Quando estiver com muita luz, o cenário vai ficar de dia. Quando estiver com pouca luz, o cenário vai ser alternado para a noite. Beleza, gente? É isso então, vamos para o M-Block. M-Block não, para o Tinkercad primeiro, beleza? Muito bem, aqui no Tinkercad nós vamos começar por ele, pois qualquer coisa que der de errado, a gente está fazendo errado em um simulador, tá certo? Então, vamos lá, eu estou aqui na aba de circuitos, vou clicar em novo circuito. Pronto, agora que eu cliquei em um novo circuito, ele vai reiniciar a página para a gente, e aí nós vamos começar a arrastar alguns componentes. Pois bem, o primeiro componente que eu quero arrastar para essa área vai ser o Arduino. Então eu vou procurar aqui o Arduino e vou arrastar o Arduino e montar aqui. Aí, a segunda coisa que a gente vai precisar também é de uma protoboard. Sem ela, a gente não vai conseguir fazer muita coisa, tá? Aí eu vou colocar aqui minha protoboard arrumadinha aqui e aí a gente vai agora pegar e procurar, tá certo? A gente vai procurar um fotoresistor, que é o LDR. Então, o LDR aqui no Tinkercad ele tem esse nome engraçado, fotoresistor. Foto vem da palavra luz, resistor de resistência, tá? E aí, a gente vai precisar também de um resistor. Eu já vou explicar o porquê, tá? Então, agora com tudo isso em mãos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu resistor aqui e vou colocar ele como um K. Vou deixar ele com K1 mesmo, não vou mudar a resistência dele, tá? Vou colocar ele aqui, nessa segunda perninha. Aí o que eu farei? Eu farei o seguinte, eu vou pegar aqui o meu GND, né, e vou ligar aqui na parte do GND do meu circuito, tá? Aí eu vou dar mais dois cliquezinhos aqui e vou arrumar aqui bem bonitinho o meu circuito, de modo que fique bem legal. Muito bem. Aí, a partir do meu GND, eu vou ligar uma perninha. Eu errei aqui. Vou ligar a perninha aqui no resistor. Pronto. Agora, eu vou fazer a ligação do positivo. Aí, para o sensor, a gente precisa alimentar o sensor para que ele funcione. O que isso significa? Você vai precisar usar os 5 volts. Se você não utilizar os 5 volts, ele não vai funcionar. Então você precisa dos 5 volts para que o seu sensor funcione legal. Muito bem. Aí, agora eu vou pegar aqui com um cabinho de outra cor, né? Normalmente a gente usa o cabo amarelo. Um cabinho entre a perninha do meu fotoresistor e o resistor. E esse cabo vou ligar aqui na porta A0. Tá certo? Aí, agora vou fazer aqui na parte da montagem, da organização dos cabos aqui bem bonitinho, para ficar uma coisa assim mais visível e organizado, né? Então, agora aqui a gente já tem o nosso circuito montado. Vamos entender como isso funciona? Bom, pessoal, agora vamos entender o que nós fizemos aqui, tá? Então, do lado de cá, o que a gente tem? A gente tem aqui
o positivo, o negativo, né? Aqui no GND, e essas duas coisas se ligam ao meu fotoresistor de tal modo que o que acontece, né? Aparentemente, aqui a construção, se não tivesse o cabo amarelo, era como se eu tivesse conectado um LED. É basicamente isso. Só que aqui eu tenho um desvio, tá? Que é esse cabo amarelo. Então, o que acontece? Os elétrons, eles saem do GND, né? Eles passam por esse primeiro resistor aqui, certo? E aí, eles vão passar por esse outro resistor aqui. Aí, quando ele consegue passar por aqui, ele, alguma parte volta aqui para os 5 volts, porém, uma outra parte vai pegar um desvio. E eu vou explicar o porquê desse desvio aqui, aqui nessa janela aqui desse lado esquerdo, tá? Então, vamos lá. O que acontece? O que acontece é o seguinte, que a eletricidade, os elétrons, eles são danados. Eles gostam do caminho mais fácil. Igual quando a gente não quer fazer tarefa da escola e aí a gente fica enrolando, que é o caminho mais fácil. Então, o caminho mais fácil é onde tem menos resistência. Então, como que eu faço para perceber onde tem menos resistência? Bom, aqui embaixo eu tenho 101 ohms e aqui em cima eu tenho 10 ohms. Se vocês observarem aqui, vocês vão ver que passa muito mais elétrons pelo caminho mais fácil, que é o de 10 ohms, do que pelo caminho mais difícil, que é de 101 ohms. Então, o que está acontecendo? Basicamente, o que a gente está fazendo aqui nesse 10 ohms, esse 10 ohms é como se fosse esse cabo amarelo aqui, ó, que vem aqui na porta A0. O 101 ohms é como se fosse o resistor aqui, ó, tá? Esse resistor com a listinha vermelha. Por que que ele está aqui? Porque é simples. Aqui eu tenho, né, tenho que dificultar a passagem para que possa se realizar a leitura aqui na porta A0. Então, o que que o A0 detecta? O A0, ele detecta a quantidade de volts que está passando por esse desvio que nós criamos. E essa quantidade de volts, ela varia de acordo com a luminosidade. Então, vamos fazer uma pequena brincadeira aqui, né, e dar 2 cliques sobre esse elemento. E vamos fazer o seguinte, vamos pegar agora, dizer que está com 100% de luz. Então, quando tem muita luz, olha o que acontece. Os elétrons passam todos por lá. Aí nós vamos começar a escurecer o ambiente. Aí, opa, já começou a mudar, começou a ficar mais lento, até que chega um dado momento que ele fica super lento, quase que igual ao de baixo, né? E aí isso significa que eu tenho menos luz no ambiente. E aí eu vou receber uma quantidade menor de volts na minha porta A0. E é com isso que nós vamos trabalhar, tá certo? Espero que tenha sido claro. E se alguém ficar com alguma dúvida, pode perguntar. Pode escrever aí embaixo, tá certo? Gente, tchau, tchau. Até a próxima etapa desse vídeo. Bom, pessoal, como mostrado então ali no Tinkercad, né, nós vamos fazer nessa etapa do vídeo só a montagem do nosso sensor, tudo bem? Então, para fazer a montagem do nosso sensor, eu vou pegar aqui meu fotoresistor, né, e vou colocar ele aqui assim, tá vendo? Aí, o que eu vou fazer? Eu já vou pegar um cabo vermelho aqui, né? E vou ligar lá nos 5 volts do meu Arduino. Então eu já vou pegar e já vou conectar aqui nos 5 volts. Aí eu checo, né, se eu montei realmente nos 5 volts aqui bonitinho. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma perninha aqui e já vou ligar direto, né, na mesma fileirinha aqui da perninha do meu sensor de luz. Aí eu vou pegar aqui o meu resistor e vou conectar na outra fileira de perninhas aqui, conectando ele desse jeito aqui. Então, vou conectar uma perninha aqui e a outra perninha ali. E aí eu posso dar uma apertadinha assim. Pronto. Agora, se você observar, ó, já está montado certinho. Eu vou pegar um cabo de menos, né, e vou conectar ele aqui
e vou conectar ele na trilha do negativo, né? Então, beleza. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um outro cabo, certo? Do negativo, né? E vou ligar no GND. Pode ser do lado digital aqui, né? Do meu Arduino. Então, GND. Pronto. Pessoal, esqueci de uma coisa muito importante. O nosso projeto não vai funcionar. Por quê? Porque não foi colocado o cabo que vai levar a informação de quanta luz o sensor está recebendo. Como que eu faço isso? Uma ponta eu vou conectar na porta A0, que é a porta que nós vamos usar para o nosso sensor, né, para ele medir a quantidade de luz. E a outra ponta eu vou colocar entre a perninha aqui do resistor e a perninha do sensor. Então, entre essas duas perninhas, eu vou colocar aqui o meu cabo. Aí agora sim, isso vai dar certo. Beleza? É isso aí, gente. Pessoal, agora que vocês já sabem como esse circuito funciona, vamos fazer a programação então para a gente ver o resultado, tudo bem? No nosso caso, nós vamos pegar o resultado e a gente vai pedir para ele exibir na parte de baixo aqui da nossa tela. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai pedir aqui para ele, né? Aqui em entrada, porque eu quero que ele leia, né? Eu quero que ele leia o pino analógico A0, que é onde o meu sistema está conectado. Aí o que eu vou pedir para ele fazer? Eu vou pedir para ele fazer isso, né? A cada 1 segundo. Aí você vai perceber que esse cara aqui, ele não tem como encaixar aqui. Por quê? Porque ele é uma entrada. Tá? Então eu tenho que colocar ele em algum lugar. Então eu vou colocar ele aqui, ó, numa saída. No nosso caso, nós vamos usar aqui, ó, o serial, print, né, monitor. E agora eu vou clicar aqui em iniciar simulação. Ao clicar em iniciar simulação, vocês vão perceber que ele vai automaticamente abrir aqui embaixo, ó, o monitor serial. E o valor do monitor serial é de 6. Aí agora, se a gente clicar sobre o sensor, você vai perceber que ele está muito escuro. Se eu arrasto em direção ao sol, olha o que começa a acontecer com o meu, com os valores lidos, né, pelo meu sensor. Então você começa a perceber que aqui agora tem uma alteração bem grande no valor lido. E é isso que nós vamos usar para detectar se é dia ou se é noite. Se for dia, o valor é maior do que 500. Se o valor for menor do que 100, por exemplo, né, ou 300, o valor aí é para mudar para a noite. Bom, gente, aqui está a programação do Tinkercad. Vamos agora fazer a mesma programação no MBlock. Muito bem, gente. Aqui na programação do MBlock, a gente vai fazer o seguinte código. Nós vamos começar programando primeiro o nosso dispositivo, o nosso Arduino. O nosso Arduino, ele vai começar a realizar a leitura quando a bandeira for clicada, porque nós estamos usando o modo Viewer. Aquele modo que, conforme você vai conectando os bloquinhos, vai mudando, né? Já vai ser aplicado em tempo real na placa o novo código. Aí aqui o que a gente vai pedir? Para ele repetir para sempre. Então, quando a bandeira for clicada, repita para sempre o quê? Eu quero que ele, primeiro, ele realize a leitura da porta A0, porém eu quero que ele salve essa leitura em uma variável luz. Aí se você não souber como criar essa variável, eu vou apagar e vamos fazer juntos aqui, ó. Criar uma nova variável para todos os atores chamada luz. Então, pronto, está bem. Feita minha variável chamada luz. Aí eu vou pedir para ele definir, né, o valor da variável luz, né, o quanto que ela está valendo agora, para aí sim eu vou pegar aqui, ó, ler pino analógico A0, igualzinho a gente fez lá no Tinkercad. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um esqueminha de controle aqui de esperar 1 segundo mais ou menos, só para a gente fazer essa alteração. Beleza? Agora com essa programação aqui do dispositivo pronto, vamos para a programação dos atores, do ator e do cenário. Começando então pela alteração do cenário, estou clicando aqui em fundo, né? Cliquei em caracterização e aí ele vem para cá onde a gente pode colocar novos cenários.
Eu vou colocar aqui, vou clicar aqui para procurar cenário, né? E aí eu vou clicar na opção noite. Olha só, aí eu tenho a opção cidade 6, né? City 6, vou colocar ele aqui, né? E já vou apagar o cenário em branco, porque pra gente ele não vai fazer diferença. Aí eu vou colocar também o cenário cidade de novo, e dessa vez eu vou procurar o cenário noite. Então, veja só, pronto. Aí, agora eu tenho os dois cenários, eu tenho dia e tenho noite. Feito isso, eu posso clicar no xizinho e fazer agora o meu código. Qual código eu quero fazer? Eu quero que ele faça da seguinte forma: quando a bandeira for clicada, né? Quando a bandeira for clicada, ele sempre, né? Repetir para sempre, verifique aí o que? Eu quero que ele verifique se o valor da variável, né, luz, ele é maior. Então, aí eu vou aqui em variável, né? Luz é maior do que, por exemplo, 80. Se for maior do que 80, então eu vou aqui em aparência e eu quero que ele pegue o cenário City 6. Se não, ele vai pegar o cenário City Night 3, tá certo? Aí, feito isso, eu já estou com a programação do meu cenário feita. Aí eu vou agora aqui em atores, e nos atores eu vou colocar somente um código. Quando a bandeira for clicada, ele deve repetir para sempre. O que? Ele deve repetir para sempre a palavra olá, só que não, eu quero que ele repita para sempre o valor da luz. Então, aqui eu vou usar um novo bloquinho que vocês ainda não conhecem, que é o bloquinho juntar maçã com banana. Então, eu vou colocar na banana luz e vou escrever aqui valor do sensor, 2 pontos, 1 espaço. Pronto. Agora, só basta a gente fazer o teste no último minuto de vídeo. Muito bem, pessoal. Então, vamos visualizar aqui como fica, né, o nosso código. Então, aqui desse lado aqui você tem a perspectiva da minha câmera, né, lateral. Então, agora eu vou chegar com o LED aqui em cima. Olha o que acontece. Se eu tiro o LED, ele escurece. Então, pois bem, agora nós já estamos aí com o nosso projeto testado, funcionando, e dá para fazer muita coisa legal com isso, gente. Bom, galera, é isso aí. Até mais.